Fala galerinha, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui, trabalhando agora com representações, analisando geometria, analisando polaridade para moléculas, nas quais nós vamos encontrar três átomos, mas de agora em diante elétrons não ligantes vão ser observados sobre o átomo central. Tá bom? E aí eu vou trabalhar com um exemplo clássico, nesse caso, que é um exemplo que provavelmente vocês sabem montar e provavelmente vocês já viram, que é a água, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho dela, tão importante para a gente lá em interações intermoleculares, né? Vamos falar que a água é capaz de fazer ligação de hidrogênio, a água é um solvente, né, fundamental para o nosso estudo na química, é um solvente excelente para substâncias polares, então vamos destrinchar um pouquinho a sua estrutura, falar sobre o que a gente tem que falar em relação a ela, tá bom? Então, quando a gente analisa a água, eu tenho ali dois elementos na composição. Seria o oxigênio e seria o hidrogênio para a gente. Então, vamos analisá-los. O oxigênio está na família 6A, lá na tabela periódica. Isso indica que ele tem 6 elétrons de valência, e levando em consideração que ele tem que ficar igual a um gás nobre, a tendência dele é, realizando as suas ligações, de ganhar 2. Então, aqui, o oxigênio ele vai fazer duas ligações. Então, ele faz duas ligaçõezinhas, ok? O hidrogênio, um elemento que já apareceu para a gente, ele está lá na família 1A, por questão de distribuição eletrônica, e nós sabemos que a tendência dele é ficar igualzinho ao gás nobre hélio, e, portanto, o hidrogênio só vai fazer uma ligação sempre. Ele é monovalente, tá? Enquanto o oxigênio é bivalente. E aí nós já vimos que o átomo central vai ser o átomo para a gente que faz o maior número de ligações. Nesse caso, o oxigênio. Tá bom? Então, já vamos analisar o seguinte. O oxigênio tem 6 elétrons, e ele vai usar desses 6, 2 elétrons para que as ligações sejam realizadas com o hidrogênio. Então vamos rabiscar, depois a gente reorganiza isso aqui para que a gente tenha uma representação legal, tá bom? Então, vamos lá, aqui o oxigênio, vou colocar 6 elétrons em torno dele, sendo que, já sabendo que nós vamos usar 2 elétronzinhos, um para cada hidrogênio, eu vou colocar esses elétrons aqui. Onde eu os coloco não vai fazer a menor diferença, é só um desenho no papel, tá bom? Então, depois nós vamos deixar aqui 2 parezinhos, juntinhos. E aqui nós vamos também, nesse caso, ligar os hidrogênios. Então o oxigênio está representado, nós vamos pegar um hidrogênio e aqui ligá-lo, por uma ligação covalente, e eu vou aqui também ligar um outro hidrogênio, formando ali a outra ligação necessária. Então eu estou percebendo que o oxigênio que antes tinha 6, agora, a partir do compartilhamento, ele vai ter os 8. E os 2 hidrogênios, conforme necessário, tem que ter 2 elétrons em torno de si, e eles adquirem esses 2 elétrons a partir do compartilhamento. Então aqui, para a gente, tudo certinho. Eu tenho 2 parezinhos ligantes, e eu tenho 2 parezinhos não ligantes, tá bom? Então aqui, esse parzinho verde e esse parzinho verde, eles são pares não ligantes, ok? Então, é isso que nós temos aqui. Em relação aos vermelhinhos, são pares ligantes. Então, para a água, nós temos essa informaçãozinha, ok? Agora, percebam que em torno do átomo central, eu tenho 4 pares de elétrons. 2 são ligantes, 2 são não ligantes, tá? Não vai nos interessar isso nesse momento, vai nos interessar na hora de analisar a geometria. Mas eu tenho 4 pares não ligantes, 4 pares ligantes e não ligantes em torno do oxigênio. Então presta atenção no que eu vou fazer. Se esses pares se distribuírem no plano, tá? Qual é a forma mais adequada de afastá-los? Então, aqui no plano, ou seja, no meu quadro, tá? Se eu quiser afastar
esses parezinhos de elétrons, eu vou colocar um parzinho aqui, um parzinho aqui, um parzinho aqui e o outro aqui. Dessa forma, não é? Espalhando os 4 pares e não é? Afastando-os o máximo possível no plano, ou seja, no meu quadro. Não é? O ângulo máximo aqui, ó, entre eles seria de 90 graus, se eles se distribuíssem no plano. No entanto, quando eu tiver 4 pares de elétrons em torno do meu átomo central, a distribuição desses pares ela não vai ser em 2 dimensões. Não é? Essa distribuição de 4 pares em torno do átomo central, ela vai ser tridimensional. E esses pares, eles vão, não é? Eles vão se distribuir dentro desse arranjo geométrico, ó, que é para a gente, né, um tetraedro. Então, o que nós vamos aqui observar é aqui, ó, nós vamos colocar aqui um parzinho, não ligante, ok? Segundo parzinho não ligante. Aqui nós vamos colocar, em azulzinho, nós vamos colocar um hidrogênio e aqui nós vamos colocar outro hidrogênio, que são aqui pra gente, ó, os pares ligantes. Então, quando eu tenho 4 pares de elétrons, em torno do átomo central, a distribuição ela é tridimensional. E esses ângulos, aqui estabelecidos, eles são ângulos maiores do que 90. Quando eu distribuo esses pares em 3 dimensões, o que eu tenho é exatamente esse arranjo. Ó. Percebam que esse ângulo aqui, ó, no tetraedro, ele é maior do que 90 graus. Tá bom? Então, se esse ângulo é maior do que 90, esses 2 parezinhos eles estão mais afastados e a repulsão entre eles é menor. Então, se nós nos distribuirmos em 2 dimensões, o ângulo é de 90. Se nós, parezinhos, nos distribuirmos aqui em 3 dimensões, nossa repulsão é menor. Então, na água, esses pares estão distribuídos de forma tridimensional. Então, como é que nós vamos aqui representar a molécula de água? Da seguinte forma. Aqui tem a ligação, tá, gente? Então, como é que nós vamos trabalhar com isso? Ok? Assim, ó. Nós vamos ter a água, sendo assim representada os 2 parezinhos de elétrons e os 2 hidrogênios. Essa é a fórmula planar da água, como nós a colocamos no papel. Essa representação ela é tridimensional, tá bom? Então, se eu quiser representar isso, nós vamos representar assim, ó, oxigênio. Os 2 hidrogênios podem estar no mesmo plano. Um desses parezinhos de elétrons vai estar saindo do meu quadro e o outro parzinho de elétron vai estar entrando no meu quadro. Se você analisar um tetraedro, igual você está enxergando aqui agora, você que é o observador, essas 2 ligações estão no mesmo plano. Estão percebendo? Aqui, ó, elas estão no mesmo planinho. Essa ligaçãozinha, em roxo, ela está indo na sua direção, que é essa ligação mais escurinha, tá bom? E essa ligação tracejada, nessa representação, seria o laranja. Olha o laranja aqui, ó. Percebam que ele está afastando de você que enxerga, tá bom? Então, esses 2 estão no mesmo plano, que seriam os 2 tracinhos, os 2 hidrogênios. Um está indo na sua direção e o outro está se afastando de você. Então, esses pares ligantes e não ligantes, eles estão distribuídos aqui de forma tridimensional. Tá legal? Então, a água, muitas vezes nós vamos representá-la assim, tá? É a representação mais comum, para que a gente não ali tenha que colocar muitas informações. Esses 2 parezinhos não ligantes são colocados normalmente acima
e os dois hidrogênios são ligados aqui abaixo, tá bom? Então, nós temos um exemplo de uma molécula que apresenta 3 átomos e pares, ou par, tanto faz, de elétron vai sobrar sobre o átomo central. E o que isso de cara vai fornecer para a gente de geometria e polaridade? Vamos trabalhar agora. Eu vou apagar esse pedacinho aqui para a gente. Ó, então, eu vou retomar em cima desse desenho, tá? Então, para a água, nós temos esse arranjo tridimensional, né, dos pares aí em torno do oxigênio e, levando em consideração a molécula de água, o que nós de cara aqui vamos fazer? Quanto à polaridade, sobrou elétron no átomo central, não sobrou? Ok. Molécula polar. Porque, né, como identificar? Qual é a dica que eu te dei para identificar se a molécula é polar? Primeiro, moléculas polares não têm simetria ou têm elétrons sobrando sobre o átomo central. Então, se sobrou elétron no central, não precisa nem falar nada. É polar e ponto final, tá bom? Se vai ser muito polar ou pouco polar é outra história, mas polar é você, ok? Então, a água é uma molécula polar. Agora, qual é a geometria dela? A geometria leva em consideração as ligações, ou seja, a geometria leva em consideração os pares de elétrons ligantes, não é? Que vão unir os átomos. Então, na hora de nós analisarmos a geometria da água, esses parezinhos, eles são simplesmente, né, desprezados. E aí eu percebo que a água tem essa geometriazinha, né, que nós chamamos de geometria angular. Combinado? Então, aqui, ó, a geometria da água, ela é chamada de geometria angular. Combinado? Então, os pares de elétrons são desprezados na hora da gente, né, fazer essa análise da geometria. Eles são importantes para que, não é, as ligações tenham exatamente essa configuração, mas na hora de nós definirmos, elas são, não é, levadas em consideração e os pares não ligantes são desprezados, ok? Então esse aí é o nosso principal exemplo de molécula na qual eu, não é, percebo que sobram elétrons no átomo central, ok? E de cara já é polar com 3 átomos, tá bom? Agora, vamos trabalhar com 4 átomos, ok? Então, lá vou eu. Vou apagar aqui e vamos sentar o pé, porque a gente tem muitos exemplos, né, e algumas exceções para serem trabalhadas. Então, cadê? Aqui, vamos lá, aqui, ó. 4 átomos se ligando. E nesse momento, né, se ligando, nós vamos trabalhar com 4 e 5 átomos obedecendo a regra do octeto, tá bom? Depois eu vou trabalhar os casos nos quais o octeto não é obedecido. Então, 4 átomos se ligando, mesmo esquema. Primeiro aqui, ó, não, deixa eu colocar uma bolinha, não sobra elétron no átomo central. Ok? Então, a nossa primeira análise vai ser essa, não sobrando. Depois sobrando, igual fizemos anteriormente. Então, não sobrando elétron no átomo central. Qual é o exemplo aqui que a gente pode utilizar? Aqui, ó, de cara, exemplo, eu vou usar o SO3, tá bom? Por quê? Porque aqui eu vou ter oportunidade de falar uma outra coisa importante, uma outra característica que vai ser fundamental para a gente. Qual é? Vamos lá. Desses átomos aqui, ó, o S está na família 6A, o oxigênio também está na família 6A, ou seja, a princípio, ambos realizam o mesmo número de ligações, certo? Então, na família 6A, os dois tendem a adquirir ali, fazendo as suas ligações, 2 elétronzinhos. Então, aqui, não é? Como definir
quem é o central? Porque eu falei para vocês que o central ele faz mais ligações, mas aqui os dois, a princípio, né, eles fazem duas ligações, né, covalentes normais. Covalentes normais. Ó, já estou usando o termo normal, vocês vão ver o porquê. Então, qual deles vai ser o central? O menos eletronegativo, tá bom? Então, aqui, o central, ele é o elemento menos eletronegativo. Eletronegativo, tá bom? Ele vai ser o menos eletronegativo para a gente. Então, vamos por partes, tá? E aí, a gente daqui a pouquinho vai entender uma coisa nova. O S, portanto, vai ter ligado a ele 3 oxigênios. A gente precisa representar isso. Então, vamos por partes. O S, vamos colocá-lo aqui, ó. O S. Beleza. Gente, se eu vou ligar ali 3 oxigênios, não é? Vamos pensar em afastá-los de cara o máximo possível. O S tem 6 elétrons, não é? Então, vamos lá, aqui, ó. Como é que nós vamos fazer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então, daqui a pouquinho eu vou mexer nisso aqui, tá? Para a coisa ficar mais adequada ao que eu quero. Primeiro, vamos ligar um oxigênio. Pode ser? Pode. Então, nós sabemos que o oxigênio precisa de 2 elétrons, o S também, então eles vão fazer, né, de cara ali uma ligaçãozinha dupla. Então vamos nós, ó. O oxigênio. 1 parzinho, 2 parzinhos, 3 parzinhos. Legal. Tranquilo até aqui, né? O O precisa de 2, o S precisa de 2. E aí eles vão compartilhar aqui, ó, esses 2 pares, fazendo entre si uma ligação dupla. Combinado? Ok. Só que eu tenho que ligar mais 2 oxigênios. E aparece um problema para a gente. O oxigênio de cima, esquece, já está com 8. Mas o S, ele também já está com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, ele já atingiu o octeto. Então ele pode fazer mais ligação? Pode. Mas ele precisa de elétron? Não. Então, muito cuidado. Vai surgir agora para a gente uma outra ligação covalente. Tá? O S não precisa receber mais elétrons, porque ele já tem 8. Mas ele pode fazer o quê? Ele pode emprestar. Eu não preciso, mas eu posso emprestar para alguém. Nenhum problema. Ou seja, o S ele vai emprestar elétrons para o oxigênio que precisa. Presta atenção. Vou usar aqui um oxigênio na cor verde, tá? Então aqui, ó, oxigênio, parzinho, parzinho, parzinho. Olha lá. O oxigênio verdinho, ele tem 6 elétrons, não é verdade? Ele precisa de 2. E o S? O S não precisa de nada. Então, o que vai acontecer aqui é que na ligação entre o oxigênio verdinho e o enxofre pretinho aqui, ó, só o enxofre entra com um par de elétrons da ligação. Uma ligação covalente, ela é caracterizada pelo par de elétrons sendo compartilhado. Ou seja, esse parzinho preto que vocês estão vendo aqui, ele vai ser compartilhado, não é, com o oxigênio, sem que o enxofre ganhe nenhum outro elétron em troca. Isso é possível? Claro, nenhum problema, tá? Ou seja, eu tenho um compartilhamento de elétrons entre 2 átomos. Legal, tá? É uma ligação covalente. E essa ligação covalente, ela recebe um nome. Ela é chamada de ligação covalente coordenada. Não é? Antigamente chamada de ligação o quê? Dativa. Não é? É uma ligação covalente aqui, não é? Na qual
só um átomo entra com os elétrons da ligação, conforme vocês estão vendo. O parzinho de elétrons compartilhado, ele só vem do enxofre, tá bom? Mas essa ligação covalente, ela tem todas as características de uma ligação covalente normal. Todas. A energia de ligação, o comprimento de ligação, tudo é igual, gente. Só que numa ligação covalente normal, eu entro com um elétron, você entra com outro. Ali temos o par, não é? Na ligação coordenada, eu entro com os dois elétrons e eles vão ser compartilhados entre nós dois. Vai dar na mesma, tá bom? Então, é assim que ela é formada. Essa molécula é o SO2. Essa molécula é o SO2 aqui, ó. O SO2 com um parzinho de elétrons sobrando sobre o enxofre. Essa molécula seria angular. Estão percebendo? Igualzinho à água. Aqui, ó. S, parzinho, O e O. Olha lá, angular igual a água. 3 átomos sobrando um par de elétron no átomo central. De cara também é uma molécula polar, não é? Agora, nós estamos falando do SO3. Então, peraí, eu tenho que ligar mais um oxigênio aqui. Então, como ligar um outro oxigênio? Da mesma forma que eu liguei o verde, não é? Ou seja, o enxofre está com 8. Ele não precisa receber mais, mas ele pode emprestar elétrons para mais um oxigênio, fazendo mais uma ligação coordenada, tá bom? Então eu vou ligar aqui agora um oxigênio laranja, tá? Então, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? E o enxofre, ele vai pegar esse parzinho dele aqui, ó, esse parzinho que tem, né, aqui sobre ele sobrando, e ele vai compartilhar esse par com o oxigênio laranjinha. Ou seja, na estrutura do SO3, o enxofre faz ligação covalente normal e faz ligação coordenada também, tá bom? Então essas aqui, ó, seriam as ligações covalentes normais, tá? Ou covalente normal, porque se trata de uma ligação dupla apenas, tá? Então, e essas duas são as coordenadas, ok? Deixa eu puxar a setinha assim, ó, que aí dá para eu puxar da outra também. Perceberam a ideia? Legal. Então, é assim que os oxigênios vão se ligar aos enxofres. Agora, peraí. Quantos domínios de elétrons você tem em torno do enxofre? Você tem esse par e esses dois pares que formam juntos uma única ligação. Então, eu tenho duas ligações simples e uma ligação dupla. Como afastar ao máximo possível 3 conjuntos em torno de um átomo central? Obrigatoriamente, né, espalhando-os dessa forma. O enxofre está no centro, né? Opa, deixa eu pegar outras cores aqui, né? Fica mais fácil vocês enxergarem. Aqui, ó. Então, nós vamos espalhar esses elétrons, né, em torno do átomo central dessa forma. Que forma geométrica é essa, hein? Isso lembra um triângulo, tá bom? Então, nós vamos espalhar essas ligações da seguinte forma, de tal forma que elas se afastem o máximo possível. Nós vamos ter aqui, ó, o S, a dupla com um oxigênio, aqui o oxigênio, aqui o oxigênio, tá ok? Essa é a forma, não é, que nós temos de afastar essas ligações no espaço. Aqui os ângulos, não é, são ângulos de 120 graus. Isso aqui lembra pra gente, né, de cara aqui, ó, um triângulo. Então, essa estrutura ela é plana. E como é que é chamada a sua geometria? Então, aqui nós temos a geometria trigonal plana, tá? Ou triangular. É a mesma coisa. Agora, pergunta para vocês. Essa molécula, o SO3 é o meu exemplo, né? Essa molécula, ela é polar ou ela é apolar? Sobrou elétron no átomo central? Não. Então vamos ver a simetria. Então quando eu pego a simetria, eu corto essa estrutura assim
ou eu corto essa estrutura assim, ou eu corto essa estrutura assim, e eu percebo que sobre esses eixos que eu passo, ambos os lados são iguais. Então, ela é uma molécula que tem o quê? Simetria. Então, se ela tem simetria, ela de cara é essa molécula, tá, gente? É uma molécula apolar. Se eu sou polar ou apolar, eu analiso para o meu exemplo, tá bom? Então, de cara, o que eu carrego aqui de forma geral, regra geral. Se tem 4 átomos se ligando, não sobra elétron no átomo central. De cara, a geometria é trigonal. Combinado? Se ela for simétrica, ela é apolar. Se ela não for simétrica, ela vai ser polar, tá bom? Então, é isso que a gente, né, tem que fazer nesse momento. Combinado? Então é isso, galerinha. Por hoje, para essa aulinha, é o que a gente tem. Em breve, mais informações, até que a gente feche completamente todas as estruturas que a gente precisa trabalhar. Combinado? Boa aula para vocês. Valeu, se cuidem.